Olá, bem-vindo a essa apresentação. Eu sou Daires Eduardo, sou mestrando do curso de pós-graduação em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana. E essa pesquisa foi feita em parceria com a Poliana Simão e a Lucy Ribeiro Ayashi. E eu vim trazer para vocês os nossos resultados e como foi feita essa análise. Bom, o título aqui na nossa apresentação de slides, vou mostrar para vocês, o título é Aspectos Biogeográficos e Qualidade da Água, um estudo do córrego Mangueirão, Aquidauana MS. Muito já se tem estudado sobre a importância da água e o seu papel na manutenção da vida em todos os níveis, e como o uso antrópico vem trazendo consequências no meio ambiente, de degradação e que muitas vezes ocorre de modo irreversível. E no estudo já, entrando no estudo biogeográfico, sobre essa distribuição dos seres no espaço geográfico, Furlan e outros colaboradores diz o seguinte: é imprescindível relacionar a espacialidade dos seres vivos com os aspectos geoecológicos do ambiente e o modo como as sociedades humanas vêm transformando os sistemas naturais, interferindo na dinâmica da biodiversidade. Então, está intrínseco, o estudo ambiental com a distribuição dos seres vivos. E partindo do pressuposto de que a bacia hidrográfica deve ser adotada como uma unidade de planejamento, propõe-se fornecer subsídios para analisar a relação da qualidade da água superficial com a manutenção das diferentes formas de vida, animal e vegetal, bem como as implicações dos impactos ambientais. Então, se a qualidade da água superficial tem um indicador de qualidade, esse indicador reflete como está a qualidade ambiental também. E, consequentemente, nós também temos implicações nas condições biogeográficas, como os seres estão se adaptando ao espaço e como eles se comportam nesse sistema natural. Aqui nos nossos objetivos, nós colocamos o objetivo geral, que é analisar os aspectos biogeográficos e sua relação com a qualidade da água superficial do córrego Mangueirão, com o levantamento dos principais impactos ambientais ocorrentes e as suas implicações. E aqui no objetivo específico, eu coloquei 3 objetivos específicos. Coloquei o primeiro, monitorar a qualidade da água do córrego Mangueirão. A segunda, pontuar possíveis relações entre o uso e ocupação e a qualidade da água. E o terceiro é identificar os principais impactos ambientais e as suas implicações na biota. Na metodologia, essa análise parte de uma análise qualitativa e quantitativa. A quantidade é realmente os valores da qualidade da água, de todos os parâmetros da qualidade da água. Nós temos um número, mas nós não nos atentamos apenas a este número, e sim a qualidade do número. O que esse número significa? Qual é a indicação de possíveis impactos, de possíveis alterações no meio ambiente? Então, aí entra a qualidade dos dados. E nós dividimos essa pesquisa em 3 etapas para facilitar a compreensão. A primeira é o reconhecimento da área da bacia hidrográfica. Nós fomos até a área da bacia, percorremos todo o córrego e definimos quais os pontos de coleta de água. Na segunda etapa, nós realizamos essas coletas de água. Nos programamos e fizemos 2 coletas. Uma no dia de 14 de maio e a outra em 4 de setembro do ano de 2019. E todas essas coletas foram feitas no período matutino, sempre percorrendo os 4 pontos pré-determinados anteriormente. A terceira etapa é a análise desses dados, das amostras, as amostras de água e de todos os parâmetros da qualidade da água. E a gente somou essas informações junto com a observação dos fatores bióticos e abióticos que encontramos ao longo do curso do canal. Aqui nós temos um mapa de localização dos pontos. Aqui nós temos o estado do Mato Grosso do Sul e vocês podem observar que o município de Aquidauana ele fica na porção oeste do estado de Mato Grosso do Sul. E esse pontinho vermelho aqui é a cidade de Aquidauana. Aqui já na imagem nós podemos observar o perímetro urbano, a área urbana e a área rural.
Aqui nós temos o córrego Mangueirão e nós temos também o córrego João Dias. Esses dois córregos cortam a cidade de Aquidauana. E o córrego Mangueirão é tributário do João Dias, que por sua vez deságua no rio Aquidauana, o nome que dá ao nome da nossa cidade. Aqui nós temos o ponto 1, a nascente do córrego Mangueirão, o ponto 2 já iniciando seu percurso na área urbana, o ponto 3 após passar por vilas e bairros, e o ponto 4 já próximo à sua foz. Continuando a metodologia, sobre a qualidade da água, os parâmetros que nós analisamos em loco foram a temperatura da água e do ar, o pH, o oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica. A turbidez foi analisada no laboratório pelo turbidímetro e as outras análises também foram feitas no laboratório, com métodos específicos para cada tipo de análise. E aqui nós temos nessa tabela, nesse quadro, na verdade, os parâmetros da qualidade da água analisados no laboratório e os métodos, o método analítico de cada um deles. Esses resultados da qualidade da água foram confrontados com a legislação do CONAMA do ano de 2005 e com outras literaturas, já que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, enquadra os corpos hídricos de acordo com os parâmetros da qualidade da água. E os aspectos biogeográficos foi identificado as condições de conservação, de paisagem, e também fizemos registros fotográficos. Também utilizamos as imagens da bacia e do levantamento em loco. Também fizemos registros fotográficos dos impactos que nós observamos e dos processos de degradação ambiental, juntamente com informações de outras pesquisas que foram realizadas anteriormente. Aqui nós temos alguns materiais e equipamentos que foram utilizados na pesquisa. Nós não temos muito tempo, mas por isso nós temos que avançar. Os aspectos biogeográficos e sua relação com a qualidade da água do córrego Mangueirão. Aqui nós temos já como ocorreu essa relação da qualidade da água e os aspectos biogeográficos. Então, aqui na figura 1 temos a nascente do córrego Mangueirão e nós observamos o quê? Que na nascente não há vegetação na mata ciliar, nem vegetação nativa, alguns resquícios e basicamente grandes áreas de pastagem com presença de pastagem exótica. Então, as águas da nascente, ela é basicamente uma lagoa, ou seja, um ambiente lêntico, com águas paradas. Um cenário com pouca presença humana, porém tomada de pastagem exótica. E o córrego, nesse caso aqui na nascente, é utilizado basicamente para a dessedentação de animais. Já na figura 2, nós temos aqui o ponto 3. Eu quis colocar essa imagem porque o córrego Mangueirão ele tem uma característica distinta de outros córregos que fluem naturalmente. O córrego Mangueirão ele perpassa por uma topografia com baixa inclinação. Isso cria um fenômeno que espalha as águas na topografia. Então, ele não corre num curso, num canal fixo, ele se espalha na topografia. E aqui nós observamos uma área alagável conhecida como Sete Lagoas. E aqui também temos a presença da garça branca pequena, aqui na figura A. O solo tem uma camada superficial já saturada, e essa água saturada no solo se une ao leito do córrego, se une às águas do córrego Mangueirão, e a gente considera essa área como fazendo parte do córrego Mangueirão. E a gente observa pela imagem também a resiliência desse ambiente. Ele tenta se regenerar, ele tenta continuar com o seu sistema natural, mesmo com as interferências humanas. Na análise biogeográfica, nós encontramos na bacia do córrego espécies de aves, de répteis, mamíferos, além do ecossistema aquático presente em trechos específicos, como eu demonstrei. Então, ao analisar o córrego em loco, nós observamos essas espécies. E também, juntamente com informações do professor geógrafo Dr. Jaime Ferreira da Silva, ele fez registros fotográficos de espécies da avifauna. Nós temos aves de ordens
pelecaniformes, cuculiformes, passeriformes. E aqui temos alguns exemplos. O pássaro socozinho, que é a figura 1A, figura 3A, e o graveteiro, na figura B. Também nesse ambiente que eu tinha demonstrado antes. E aqui nós temos os resultados dos parâmetros da qualidade da água que foram analisados no laboratório. Aqui temos os parâmetros, aqui temos o ponto, cada ponto que nós determinamos, e a primeira coleta e a segunda coleta, esses resultados das duas coletas, de cada um desses parâmetros. De acordo com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, o córrego Mangueirão é classificado como um córrego de classe especial. Então, nós fizemos essa análise da qualidade da água e vimos que alguns valores estão discrepantes do que se esperaria de um córrego de classe especial. Nós vamos discutir esses parâmetros. Aqui eu trouxe para vocês o oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, coliformes totais e as formas fosforadas. Aqui na figura 4, nesse gráfico, nós temos a concentração de oxigênio dissolvido na água. De acordo com o CONAMA, ele deve ser acima de 6 miligramas por litro, miligramas litro. E o que nós observamos? Que apenas no ponto 4, na primeira coleta, esse valor foi ultrapassado, acima de 6. O restante ficou abaixo do esperado. Isso se dá pelo pH da água no ambiente lêntico, que faz com que o oxigênio dissolvido seja consumido por bactérias, que faz com que a água seja ácida. Então, na segunda coleta, não houve carreamento de sedimentos e matéria orgânica. Isso fez com que ocorresse essa discrepância nos valores de maio e setembro. Na concentração de sólidos totais dissolvidos, nós temos então a chuva como sendo um dos processos que favorecem essa concentração na água, juntamente com os processos erosivos e lançamentos de efluentes industriais. Então, no ponto 1 e o ponto 2, nós temos trieiros criados pelo gado bovino próximo à nascente. Isso favorece o carreamento de sedimentos ao leito do rio, ao leito do córrego, perdão. E a canalização do córrego sem a preservação da mata ciliar, nos pontos 3 e 4, favorece também esse aumento de sólidos totais dissolvidos na água. E a turbidez e o SDT diminuíram em relação à primeira amostragem, realizada em maio, justamente pela falta de chuva. Então, a falta de chuva não houve o carreamento desses sedimentos para o corpo hídrico, diminuindo esses valores. Na figura 6, nós temos as concentrações de coliformes totais e nós temos algo que difere dos outros pontos, aqui no ponto 2 e o ponto 3. O grupo coliforme indica que a água entrou em contato com fezes. Então, no ponto 2 e o ponto 3 já se infere que há uma poluição pontual nesses dois pontos. E justamente porque no córrego onde o córrego perpassa, não há um sistema de coleta de esgoto. Isso faz com que residências e pessoas possam estar lançando o seu esgoto doméstico nas águas do Mangueirão. Em períodos chuvosos, a concentração de coliformes na água aumenta, justamente pelo carreamento desses sedimentos também pela água. Aqui na figura 4, nós temos a concentração das formas fosforadas, na primeira coleta e na segunda coleta, respectivamente. E aqui no fósforo total, dando ênfase aqui no amarelo mais clarinho, no gráfico, nós observamos o seguinte, que em nenhum dos casos o fósforo total ultrapassou o seu limite, que é de 0,1 miligramas litro em ambiente lótico, ou seja, com águas correntes, e 0,02 em ambientes lêntico, ok? Que é o ambiente de águas paradas. Mas nós observamos em loco, por diversas vezes, a população utilizando a água de modo inadequado, para banho, para lavagem de automóveis,
e também por lançamento de esgoto doméstico na água de forma pontual. Justamente aquela água de pia, aquela água de tanque que leva detergente, sabão junto que compõe a água para o córrego. E nós sabemos que detergente, sabão é rico em fósforo. Então, por isso esses valores foram superiores aos demais pontos, o ponto 4, em relação aos demais pontos. Aqui no ponto 1, na segunda coleta, nós observamos também uma crescente muito grande, mesmo não ultrapassando o limite, mas pode-se inferir que o solo foi corrigido com esse elemento químico. Então, por isso, esse valor também ficou maior que na primeira coleta. O sistema biogeográfico está sofrendo com os impactos causados pela ação antrópica. E nós observamos diversas vezes esses fatores que estavam persistindo no meio ambiente. Essas ações, na verdade. Então, nós temos aqui, primeiro, que é o desmatamento para áreas de pastagem, a aplicação de fertilizantes para corrigir o solo, a instalação de residências em áreas de preservação permanente do córrego, a presença de resíduos sólidos às margens do córrego, o lançamento de esgoto doméstico nas águas do próprio córrego Mangueirão, a instalação de fossas negras ou esgotamento ao céu aberto, já que o bairro se instalou próximo ao córrego e isso favorece o seu lançamento no córrego, e a queima de material orgânico e inorgânico. E aqui nós temos algumas imagens para demonstrar para vocês. Aqui na figura 9A é a queima de resíduos sólidos bem próximo à foz do córrego Mangueirão. E nós observamos que é um local onde os moradores jogam entulhos, jogam lixo e fazem essa queima. Aqui nós temos também na figura B, próximo ao córrego Mangueirão também, lembra que eu falei que o córrego se espalha na topografia? Aqui é um desses pontos onde o córrego se espalha. E aqui nós temos a presença de lixo também, plásticos, sacos plásticos, e isso aqui numa propriedade privada ainda por cima. Bom, com tudo isso que foi dito, o que nós podemos concluir da nossa análise? Que o avanço da área urbana inserida na bacia hidrográfica do córrego traz implicações na qualidade da água. Então, a área urbana vai trazer essas consequências na qualidade da água, nesses valores. A presença de animais silvestres revela que os processos de degradação são iniciais e que podem ser interrompidos. Isso é uma esperança que nós, como pesquisadores, temos. A gente encontra esses impactos, mas observamos que eles estão ainda no processo inicial e que é possível ainda reverter esse quadro. Para isso, é necessário um trabalho de educação ambiental voltado para os moradores. A partir do momento que os moradores tiverem essa educação ambiental e mudarem a perspectiva, o seu olhar em relação ao córrego Mangueirão, eles vão valorizar esse recurso hídrico. Isso é muito importante para os moradores, para a própria população. Então, como pesquisadores, nós sabemos que é necessário fomentar isso. E são imprescindíveis maiores estudos multidisciplinares e a continuidade no monitoramento da qualidade da água. Porque não basta fazermos apenas 2 coletas, é necessário ter esse acompanhamento para saber como o córrego está se desenvolvendo, como ele está se comportando ao longo do tempo. E também, por fim, nós vislumbramos que os estudos no sentido de criar um parque linear na área do córrego Mangueirão, já que nós observamos uma grande riqueza biogeográfica que ainda existe, que ainda persiste, mesmo com esses impactos. Como pesquisadores, nós vislumbramos isso. Aqui nós temos as nossas principais referências utilizadas. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado.